O Senhor esteja com vocês. Ele está no meio de nós. Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém e se reuniram em torno de Jesus. Eles viam que alguns dos seus discípulos comiam o pão com as mãos impuras, isto é, sem as terem lavado. Com efeito, os fariseus e todos os judeus só comem depois de lavar bem as mãos, seguindo a tradição recebida dos antigos. Ao voltar da praça, eles não comem sem tomar banho e seguem muitos outros costumes que receberam por tradição. A maneira certa de lavar os copos, jarras, vasilhas de cobre. Os fariseus e os mestres da lei perguntaram então a Jesus: por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem o pão sem lavar as mãos? Jesus respondeu: bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas, como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. De nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. Em seguida, Jesus chamou a multidão para perto de si e disse: escutai todos e compreendei. O que torna impuro o homem não é o que entra nele vindo de fora, mas o que sai do seu interior, pois é de dentro do coração humano que saem as más intenções, imoralidades, roubos, assassínios, adultérios, ambições desmedidas, maldades, fraudes, devassidão, inveja, calúnia, orgulho, falta de juízo. Todas essas coisas más saem de dentro, e são elas que tornam impuro o homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Senhor, quem morará em vossa casa E no vosso monte santo habitará. Senhor, quem morará em vossa casa E no vosso monte santo habitará. Prezados irmãos e irmãs, vocês que participam aqui presencialmente, que bom, com toda essa responsabilidade, porque a pandemia ainda não acabou. Algumas, às vezes até por má fé, grandes autoridades dão essa impressão, mas nós, mais do que nunca, precisamos ter essa responsabilidade, né? Participar realmente da comunidade, das celebrações, das atividades, dessa forma presencial, mas com toda a responsabilidade. E não é bom que essa responsabilidade aconteça só quando nós estamos assim, no espaço celebrativo, mas que ela aconteça também no dia a dia. E também as pessoas que participam de suas casas, claro que nesse momento, em todo momento, né, mas nesse especialmente, é uma participação verdadeira, porque essa também é a condição colocada para tanta gente nesse momento. Estamos terminando o mês de agosto. Quem achava que o tempo fosse demorar muito, né? O ano já está quase no fim. E o mês de agosto ele é colocado como o mês das vocações, um tempo especial em que nós pensamos os nossos dons, ou as habilidades também que vamos construindo com o nosso esforço. E um destaque especial para aquelas pessoas que dedicam tempo de forma generosa à formação e à maturidade da fé de crianças, adolescentes, jovens, adultos, especialmente os catequistas e as catequistas. Imagina que tanta gente disputa espaço pelo dinheiro, tudo mais, e que pessoas nesse mundo, de forma bem concreta, dedicam tempo de sua vida, e não é pouco tempo não,
E não é só o tempo, é também toda a energia, toda a força humana, né? Toda a dedicação. Então, tudo isso realmente é motivo, sim, para agradecermos a Deus. E é claro que o agradecimento ele traz também uma responsabilidade para a comunidade, para poder valorizar de fato essas pessoas, para a família, pais e mães, porque a catequese ela não substitui aquilo que é a tarefa inicialmente da família. Então, valorizar é reconhecer, mas é também cada espaço, cada pessoa na sua proximidade poder assumir a sua missão. Porque quando cada pessoa vai assumindo o pai, a mãe, a família, a comunidade, é claro que o trabalho também da catequese e os outros serviços, esse trabalho fica mais leve. Jesus Cristo ele diz assim, que o peso dele é leve, né? Eu fico pensando que esse peso é leve não é porque se corta um pedaço da cruz, porque isso não seria justo, né? Nem seria maduro, mas é justamente porque se partilha o peso. Quando nós partilhamos o peso da cruz, ela fica leve para todo mundo. Mas às vezes o fato é que alguns, principalmente sofridos, empobrecidos, doentes, idosos, a cruz deles já é tão pesada, dos jovens também, por falta de oportunidade. E às vezes ainda tem gente que senta em cima da cruz para pesar mais, né? Isso não é cristão. Que possamos partilhar as nossas cruzes nesse serviço dedicado à comunidade. E também esse serviço ele pode se fazer presente na sociedade. Hoje a primeira leitura ela mostra que a condição para se conquistar a terra prometida é justamente a fidelidade a Deus. A fidelidade ela não brota de uma formalidade, de uma doutrina, ou de uma lei, ainda que seja muito boa e justa. A fidelidade verdadeira, ela está muito ligada à causa. E a nossa causa principal é o reino. Mas não é o reino de Deus de forma abstrata, lá no céu, para cima das nuvens, até onde a gente não vê. É o reino de Deus presente. Porque depois da encarnação de Deus, Deus está presente. Jesus Cristo está vivo no nosso meio. E ele diz assim que o reino de Deus está em vós, o reino de Deus está entre vós. Então essa fidelidade brota justamente dessa grande causa, a causa mais nobre, que é perceber que o reino de Deus está presente com todo o seu conteúdo histórico, da dignidade, da justiça, da fraternidade, da igualdade, do sonho, da liberdade, tudo isso. Então é nessa realidade interior que se fundamenta essa grande causa pela qual nós lutamos. E é essa fidelidade, primordialmente, que aí sim leva depois a um conjunto de conselhos, de leis, de doutrina, mas sem essa base firme, tudo mais pode se tornar um ritual vazio, uma formalidade. E essa fidelidade, que é condição para se chegar à terra prometida, as outras coisas todas não são, ela tem a ver com o Evangelho. Quando o evangelista diz assim que é aquilo que sai, o Jesus Cristo, né? É aquilo que sai do homem, da mulher, e não aquilo que vem de fora é que suja. Essa fidelidade que brota de dentro, ela nos possibilita nos envolver, nos inserir nas realidades mais desafiantes. A gente poderia dizer assim, quem cultiva essa fidelidade pode estar nas podridões da sociedade. Não precisa fugir dos desafios, muito ao contrário. Quem tem fidelidade à causa, ao reino de Deus, pode se inserir nessas realidades mais desafiantes, nessas podridões da sociedade que ocorrem hoje. E aí, ser essa presença da vida, essa presença do Evangelho,
essa presença transformadora do reino de Deus. O verdadeiro cristão, ele não foge do mundo lá para as montanhas, ele não se esconde dos desafios, muito ao contrário, ele se insere porque ele sabe que nada disso pode sujá-lo. Ele sabe que sendo fiel à causa, ele sabe que sendo fiel a Deus, a presença dele, claro, não como herói, como heroína, mas pela graça de Deus, a presença dele vai transformar essas realidades. Então, que possamos compreender essa mensagem tão simples, né, e tão bonita que o Evangelho traz para nós hoje, que a gente não tenha medo de se sujar, sabe, nesse sentido. Existe um ditado muito antigo, que é muito repetido, né, que diz assim, dize com quem andas e eu te direi quem és. Todo ditado ele traz a sua contradição. Particularmente, eu vejo uma contradição muito grande nesse ditado, porque quem é fiel a Deus pode caminhar com qualquer um, com qualquer uma, pode estar presente, né, junto às pessoas que por muitas razões se sentem hoje degradadas na sua dignidade, às vezes em situações até assim muito complexas, mas quem é fiel a Deus, ao contrário, deve se fazer presente junto a essas pessoas para que assim elas sejam promovidas na sua dignidade. Então, celebrando hoje, que possamos agradecer a Deus, né, as pessoas que dedicam seu tempo, né, à comunidade, que possamos também pedir essa graça de Deus da fidelidade às causas grandes da humanidade, que é essa semente viva do reino de Deus, e assim possamos sempre mais assumir a nossa fé, essa grande esperança de transformação do mundo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.